campo da batalha da mente, vencendo a batalha em sua mente. Joyce Meyer. Parte 16. Meu futuro é determinado pelo meu passado e pelo meu presente. Mentalidade de deserto. #1. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, versículo 18. Os israelitas não tinham uma visão positiva para a vida deles, nenhum sonho. Eles sabiam de onde tinham vindo, mas não sabiam para onde estavam indo. Tudo era baseado no que eles haviam visto e podiam ver. Eles não sabiam ver com o olho da fé. Ungido para trazer libertação. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me unge para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os corações aquebrantados, proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Venho de um passado de abusos. Cresci em um lar disfuncional. Minha infância foi cheia de medo e de tormento. Os especialistas dizem que a personalidade de uma criança é formada nos 5 primeiros anos da sua vida. Minha personalidade era uma desordem. Vivia em simulação, atrás de paredes de proteção que eu tinha construído, para impedir que as pessoas me ferissem. Eu estava trancando os outros do lado de fora, mas eu estava também me trancando por dentro. Eu era uma controladora, tão cheia de medo que a única maneira que eu podia enfrentar a vida era sentir que estava no controle, e então ninguém podia me ferir. Como jovem adulta tentando viver para Cristo e seguir o estilo de uma vida cristã, eu sabia de onde tinha vindo, mas não sabia para onde estava indo. Sentia que meu futuro seria sempre frustrado pelo meu passado. Pensava, como poderia alguém que tem o tipo de passado que eu tenho estar algum dia realmente bem? É impossível. Entretanto, Jesus disse que ele veio para curar todos aqueles que estavam doentes, com o coração despedaçado, machucado e ferido, aqueles que estavam esmagados pela calamidade. Jesus veio para abrir as portas da prisão e libertar os cativos. Não fiz nenhum progresso até que comecei a acreditar que poderia ser liberta. Tinha de ter uma visão positiva para a minha vida. Tinha de acreditar que o meu futuro não estava determinado pelo meu passado, ou mesmo pelo meu presente. Você pode ter tido um passado miserável. Você pode até mesmo estar em circunstâncias negativas e depressivas. Você pode estar enfrentando situações tão más que parece que você não tem razão real para ter esperança. Mas eu lhe digo, ousadamente, seu futuro não é determinado pelo seu passado ou pelo seu presente. Adquira nova mentalidade. Creia que com Deus todas as coisas são possíveis.
Lucas capítulo 18, versículo 27. Com o homem, algumas coisas podem ser impossíveis, mas nós servimos a um Deus que criou tudo que vemos do nada. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Dele o seu nada, e veja-o entrar em ação. Tudo de que ele precisa é sua fé nele, e ele fará o resto. Olhos para ver, ouvidos para ouvir. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgar segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Isaías capítulo 11, versículo do 1 ao 3. Não podemos julgar as coisas corretamente pela visão dos nossos olhos naturais. Devemos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir as coisas espirituais. Precisamos ouvir o que o Espírito diz, não o que o mundo diz. Permita que Deus lhe fale sobre o seu futuro, não qualquer outra pessoa. Os israelitas olhavam e falavam continuamente sobre como eram as coisas. Deus os tirou do Egito pelas mãos de Moisés, falando-lhes por meio dele sobre a terra prometida. Ele queria que eles mantivessem os olhos fixos no lugar para onde estavam indo, e fora do lugar aonde havia estado. Vamos examinar algumas passagens que retratam claramente a atitude errada deles. Qual é o problema? Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Araão, que se queixavam da sua situação. E toda a congregação lhes disse: tomara tivessem morrido lá, na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas. Não nos seria melhor voltar para o Egito? Números capítulo 14, versículos 2 e 3. Encorajo-o a estudar essa passagem cuidadosamente. Observe como este povo era negativo, queixoso, pronto para desistir com facilidade, preferindo voltar à escravidão a continuar através do deserto até a terra prometida. Na verdade, eles não tinham um problema. Eles eram o problema. Maus pensamentos produzem más atitudes. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Araão. E o povo contendeu com Moisés, e disseram antes: tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos pela praga perante o Senhor. Porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos ali, nós e nossos animais? Números capítulo 20, versículo do 2 ao 4.
É fácil ver por meio das suas palavras que os israelitas não estavam confiando em Deus de maneira alguma. Eles tinham uma atitude negativa de fracasso. Eles decidiram que iam fracassar antes mesmo que estivesse realmente começando, simplesmente porque cada circunstância não era perfeita. Eles exibiram uma atitude que veio de uma mentalidade errada. Mas atitudes são fruto de maus pensamentos. Falta de atitude e de gratidão. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho e rodearam a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente, deprimido, muito desencorajado no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Desprezível, insubstancial. Números capítulo 21, versículos 4 e 5. Juntamente com as outras atitudes más que já vimos nos versículos anteriores, nessa passagem nós vemos evidências nos israelitas de uma tremenda falta de gratidão. Os filhos de Israel simplesmente não poderiam deixar de pensar sobre o lugar de onde tinham vindo e onde haviam ficado por tempo suficientemente longo para chegarem onde eles estavam indo. Teria ajudado se eles levassem em consideração seu patriarca, Abraão. Ele passou por algumas experiências desapontadoras em sua vida, mas não permitiu que elas afetassem seu futuro negativamente. Com contendas não há vida. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra, tornando mais difícil se obter forragem. Disse Abraão a Ló: não haja contendas entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, que é a terra do Egito, para quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e ele partiu para o oriente, separando-se um do outro. Gênesis capítulo 13, versículo do 7 ao 11. Abraão conhecia os perigos de viver em luta. Portanto, ele disse a Ló que ele precisava se separar para andar em amor e assegurar-se de que não haveria luta entre eles no futuro. Abraão permitiu que seu sobrinho escolhesse o vale que queria primeiro. Ló escolheu o melhor, o Vale do Jordão, e eles se separaram. Devemos nos lembrar de que Ló nada tinha até que Abraão o abençoasse.
Pense na atitude que Abraão poderia ter tido, mas escolheu não ter. Ele sabia que se agisse adequadamente, Deus tomaria conta dele. Levante os olhos e veja. Disse o Senhor a Abraão, depois de que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque todas essas terras que vê, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 15. Essa passagem revela claramente que Deus queria que Abraão olhasse para cima, do lugar onde ele estava, para o lugar que Deus queria levá-lo. Mesmo que ele se encontrasse em circunstâncias menos desejáveis depois da sua separação do seu sobrinho. Abraão teve uma atitude correta sobre a sua situação, e como resultado, o diabo não poderia impedir das bênçãos de Deus para ele. Deus lhe deu ainda mais possessões do que ele tinha antes da separação e o abençoou poderosamente de todas as maneiras. Encorajo-o a olhar positivamente as possibilidades do futuro e começar a chamar à existência as coisas que não existem, como se existissem. Romanos capítulo 4, versículo 17. Pense e fale sobre o seu futuro de forma positiva, de acordo com o que Deus tem colocado em seu coração, e não de acordo com o que você viu no passado, ou até mesmo está vendo no presente.